Fala, galera, tudo bom com vocês? Um prazer estarmos aqui para mais uma videoaula da disciplina de atendimento ao cliente. Eu sou o professor Fábio, alguns não me conhecem ainda pela internet, e eu estou nessa série aí de aulas de atendimento ao cliente. Então, vocês vão ver aqui na descrição aí os 2 vídeos anteriores sobre atendimento ao cliente. E espero que você seja bem-vindo às videoaulas. Então, sem delongas, vou estar compartilhando a tela do vídeo aqui. Ok? Só um minuto enquanto eu compartilho a tela. Espero que vocês estejam gostando das videoaulas. Se você puder ajudar o professor, dando seu joinha, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Então, pronto. Já estou aqui no cantinho da tela e segue o nosso material. Então, hoje nós vamos dar continuidade falando sobre gestão da qualidade nas atividades de front office. Na aula passada nós falamos sobre a diferença entre as atividades de back office e de front office, onde back office são todas as pessoas que, de alguma forma, atuam indiretamente no atendimento, dando suporte às pessoas que trabalham na linha de frente, junto ao cliente. E a gente entende que essa atividade de retaguarda ela é muito importante para fornecer toda a qualidade necessária que o setor de front office necessita. Então, o front office nada mais é do que a linha de frente. E aí eu deixo algumas questões aqui, ó. Qual o papel da fidelização dos clientes na retenção? Então, se você for analisar, o papel do cliente sempre vai ser fundamental, principalmente na questão de retenção. Então, eu preciso fidelizar cliente para que eu possa deixar ele retido à empresa. Então, a fidelização vem antes da retenção. Aí outra pergunta, por que e como reter os clientes em operações de serviços? Então, por que reter clientes? Como reter clientes? Então, isso vem de um serviço de qualidade junto a um papel de fidelização desses clientes. E quais são os fatores direcionadores da retenção dos clientes? Então, pessoal, não tem como a gente tirar da ordem de um passo a passo que uma empresa ela precisa gerar satisfação no cliente para que possa encantá-lo e, encantando esse cliente, gere uma fidelização. Essa fidelização levará à retenção do cliente. Então, olha aí a etapa. Satisfação, depois encantamento, fidelização e retenção. Não tem como separar isso. Então, se eu quero ter a retenção do meu cliente, começa pela promoção da satisfação nele. Mas como se gerencia a satisfação do cliente? Que é o primeiro ponto. Então, como eu formo a satisfação do meu cliente? Como eu vou medir a satisfação do cliente? Como eu melhoro a satisfação do cliente? São perguntas que as empresas precisam se fazer o tempo todo para que ela possa elevar o nível da satisfação do cliente. E qual o papel da qualidade nisso tudo? Total. A qualidade ela tem que ser muito bem enxergada pelo cliente para que crie essa questão de valor a ele, para que ele tenha essa sensação de satisfação, de encantamento, fidelização e retenção. Ok? Então, isso aí é fundamental. Então, seguindo aqui nosso slide, a pergunta como evitar a perda do cliente. A gente viu que quando se perde cliente, isso é muito prejudicial. Ele pode, por exemplo, falar mal para até 17 pessoas, além da dificuldade que você tem de recuperá-lo. Então, é muito melhor você investir em evitar a perda de cliente. Então, como que eu evito a perda de cliente? Todo esforço deve ser feito para que, em todos os momentos de contato com esse cliente, sejam de sucesso,
que a expectativa desses clientes sejam continuamente atendidas e superadas. Então, você está sempre surpreendendo o seu cliente de alguma forma, oferecendo algo para ele inesperado. Isso faz com que ele continue encantado pela empresa, fiel à empresa e retido. Ok? Obter da forma mais adequada a avaliação do cliente quanto ao seu nível de satisfação e a sua intenção de voltar. Então, você buscar essa informação de qual é a intenção do cliente de voltar, de retornar a fazer negócios, saber a avaliação dele, ouvir o seu cliente, o que ele esperava, o que ele realmente sentiu do produto vendido, isso é importantíssimo. Então, você dar voz ao cliente é um dos primeiros mecanismos para que você não perca esse cliente, porque ele vai se sentir valorizado, importante para a empresa. Mecanismo da recuperação de falhas em serviços. Então, nos serviços, muitas vezes a empresa ela precisa mensurar o custo de clientes perdidos. A empresa tem muito custo quando perde cliente. Ok? Quebrar gelo de contato com o cliente. Então, muitas vezes, tem muitos clientes que gostam dessa coisa mais impessoal, mais informal. Então, notem que hoje está tão informal que as empresas têm um WhatsApp de canal de comunicação com o cliente para tornar essa comunicação o mais informal possível, de forma que não leve o tempo e a paciência do cliente. Então, quebrar o gelo é importante. Antecipar a necessidade da recuperação. Então, você sempre faz alguma ação para poder não deixar esse cliente se perder. Antecipar essa necessidade de recuperar o cliente antes mesmo que ele possa sair. Treinar funcionários de alto contato. Então, as pessoas que trabalham na linha de frente da empresa, de front office, precisam ser muito bem treinadas em poder abordar o cliente da forma que os valores e a cultura da própria empresa sejam respeitados de acordo com a estratégia organizacional. Isso é muito importante. E providenciar um grau alto de empowerment e delegate para os funcionários de alto contato resolverem questões em real time. Porque aquela pessoa que está ali, quando o cliente, por exemplo, faz uma pergunta, amanhã eu te ligo, tá? Porque eu vou perguntar para o meu supervisor, isso é péssimo. Porque o cliente, ele pensa o seguinte, poxa, esse cara não está pronto para me atender. Ele não tem todas as questões na mão para poder resolver o meu problema na hora. Tá? Então, a pessoa que tem o contato com o cliente, é importante que ela tenha esse grau de empowerment. O que é o empowerment? Empoderamento. Ele ter poder ele ter poder para que ele possa tomar decisões que se reflitam em resoluções de casos, de problemas. E a questão do delegate, né, de delegar, de a pessoa ter a responsabilidade e a autonomia de tomar decisões. Então, tudo isso é importantíssimo. E fechar ciclos de reclamações. Empresas que não fecham ciclos de reclamações, tem empresas, por exemplo, que você entra no Reclame Aqui, tem um monte de reclamação em aberto que a empresa não deu a mínima. Então, isso é péssimo. Isso até para novos clientes causa uma péssima impressão quando pesquisam sobre a empresa. Então, isso é muito importante. Outro assunto da nossa aula, pessoal, é falar sobre o grau de satisfação que o cliente pode ter versus a lealdade que ele pode ter. Tá? Então, se a gente olhar essa curva, ok? A gente vai ver que, de acordo com o grau de satisfação desse cliente, a lealdade desse cliente também aumenta. Podem ver, ó, lealdade nesse eixo, né? Lealdade, que é a questão de retenção, cliente que se mantém fiel, leal à empresa. Então, ó, notem que se esse cliente ele está muito insatisfeito, está lá embaixo a curva. Quando ele está insatisfeito, vejam que ele tem menos de 20% de lealdade no negócio. Nem satisfeito, nem insatisfeito, indiferente, pode alcançar até 20%. Quando ele chega a satisfeito, ó, ele já sobe praticamente a quase 40%. E muito satisfeito, 100%, até 100% de lealdade. Então, você vê que quanto maior a satisfação desse cliente, maior vai ser a lealdade dele.
Aí eu poderia dizer, caramba, então esse gráfico ele é diretamente proporcional. Será? Nem sempre, pessoal. Então, se eu fosse perguntar para vocês assim, o grau de satisfação será sempre proporcional à lealdade do cliente? Não, não será. Por quê? Porque esse gráfico, pessoal, ele remete a um mercado competitivo. Por quê? Porque se eu sou uma empresa que eu tenho muita competitividade, eu tenho muitos concorrentes, se eu não deixo esse cliente satisfeito, ele tem a opção de migrar para a concorrência. Mas em mercados monopolizados, aqueles mercados que somente uma empresa domina. Exemplo, você tem a conta de luz da sua casa. Se você não está satisfeito com a tua conta de luz mensal, você tem outra alternativa. Legal? Tá? Porque aí legal, tem gente que vai lá, deixa cortar a luz e faz um miau. Né? Mas essa não é uma alternativa que a gente possa considerar como viável. Então, ou você paga aquela conta e continua insatisfeito, ou você não tem serviço de energia. Tá? Então, tem essa relação. Então, o mercado monopolizado, nem sempre eu estando satisfeito, eu não estando satisfeito, isso vai fazer com que eu não me mantenha leal. Eu acabo tendo que me manter leal por falta de opção. Ok? Então, é o que a gente vai ver agora. Ó. Olha como pode ser as curvas, a diferença. Então, ó, quando ele é um mercado mais competitivo, a curva tende a ser dessa forma. Ó. Aqui e aqui. Então, aí sim, a satisfação ela é proporcional ao grau de lealdade. Só que nos mercados menos competitivos, mais monopolizados, aí vai ter essa diferença, ok? Então, um exemplo aqui, ó, companhia local de água ou gás, transporte público também, por exemplo. Então, se você não está satisfeito com um trem da Supervia, existe outro? Não tem outro trem. Ou é Supervia de trem ou não tem outro trem, ok? Então, mesmo você estando insatisfeito, você vai lá e vai pagar a passagem diariamente. A mesma coisa como a água, como o gás. Então, são tipos de serviços monopolizados, ok? Então, mesmo eu estando muito insatisfeito, eu vou estar, por exemplo, ó, entre muito insatisfeito e insatisfeito, eu poderia estar 60% leal e retido, ok? Assim como hospitais, também entram mais nessa questão monopolizada. Aí, quando a gente vai para o mercado mais competitivo, só que tem empresas que têm menos concorrência. Exemplo, linhas aéreas. Então, às vezes, a pessoa, mesmo não estando muito satisfeita, ela às vezes vai se manter leal ou retida a uma determinada linha aérea. Já os mercados mais competitivos, ó, restaurantes, varejo, lojas, isso é uma concorrência absurda. Então, a maioria das pessoas, quando estão muito insatisfeitas ou insatisfeitas, elas não retornam mais. Então, elas se mantêm praticamente 0% leais a esse negócio. Então, é justamente isso que o gráfico nos mostra. Verdade sobre o gráfico. Ó. No monopólio, o cliente tende a ser mais sensível ao preço. E é verdade. O que é sensibilidade ao preço? Eu hoje pago R$200 de conta de luz, amanhã a conta vai vir R$500. Eu vou reclamar, eu vou ficar chateado, mas eu vou pagar. Não tem outra opção. Porque a companhia local de água ou gás só tem ela, eu acabo me mantendo leal, ok? Então, o cliente sempre vai ser mais sensível ao preço, não importa o preço, ele vai pagar. Então, todo mercado monopolizado de commodities, enfim, vai acontecer. Lembra aí, por exemplo, ano passado, da greve dos caminhoneiros, teve gente que pagou R$10 no litro da gasolina. Então, olha a sensibilidade ao preço. Então, é absurdo, mas o cara enche o tanque, ok? Então, essa é a realidade. Letra B. Nos mercados mais competitivos, os clientes tendem a ser menos fiéis, trocando de atendimento sempre que julgar necessário. Corretíssimo. Então, no mercado competitivo, aqui, ó, restaurante varejo, se eu não me agradei de alguma coisa, eu vou para a concorrência e acabou.
eu não vou me manter fiel. Ele tende a se manter menos fiel. Para qualquer curva do gráfico, a satisfação do cliente nem sempre é diretamente proporcional ao grau de retenção, como a gente falou. Ou seja, quando ele é monopolizado, como essas duas, ele não vai ser na proporção. À medida que eu fico mais satisfeito, eu sou mais leal, e não é bem por aí. Tá? Então, depende. E na comparação mercadológica, o cliente compara o preço com características e benefícios de produto dentre empresas que oferecem para a demanda. Sempre. O cliente ele sempre faz comparações entre o fornecedor A, B ou C. Ok? Processo da formação do nível da satisfação do cliente, outro assunto importante. Então, o que forma a satisfação do cliente? Então, olha só o que pode formar o conjunto da expectativa de um cliente. Um cliente ele pode formar as expectativas de acordo com um produto ou um serviço, de acordo com a necessidade que ele tenha, de acordo com o desejo que ele possua, ok? Lembrando que necessidade é uma coisa, desejo é outra. O que é necessidade? É aquilo que o produto precisa fazer por mim, que é essencial. Exemplo, comprar comida, arroz e feijão, ok? Mas e o desejo? Desejo já é algo que não é uma necessidade para mim, diria assim, é um luxo, mas que eu tenho poder de compra para pagar. Exemplo, estou com fome, mas hoje eu não estou afim de almoçar, estou afim de ir lá no Burger King e mandar um 4.0, um monstrão, ok? Isso é um desejo. Então, quando eu tenho dinheiro para pagar esse tipo de refeição que substitui um almoço, eu tenho uma expectativa formada por um desejo. Experiência passada. Então, a experiência passada, pessoal, é aquela expectativa que molda a gente de acordo com algo que a gente já viveu. Então, um exemplo, eu vou comprar um carro novo, só que eu já tive um carro por exemplo, de uma montadora X, não vou citar o nome aqui, né? Enfim, porque vai estar na internet. Então, a montadora X, eu comprei um carro, eu tive uma péssima experiência. Então, a minha expectativa é o quê? Eu não compro mais carro dessa montadora. Eu ouvi falar que a montadora Y é melhor, então eu vou comprar um carro da montadora Y. Então, a experiência passada molda a expectativa de um cliente. A comunicação boca a boca. Então, você vê que a maioria das pessoas tem o costume de comprar coisas que as pessoas estão falando. A pessoa está postando, olha só, isso aqui está fazendo sucesso. Está todo mundo postando no Instagram, no Facebook, todo mundo compartilhando. Caramba, preciso conhecer isso. Ok? Então, comunicação boca a boca também é um meio poderoso de moldar a expectativa do cliente. Comunicação externa. Então, a empresa ela precisa também fazer propaganda, ela precisa investir em publicidade para atrair esses clientes e moldar uma expectativa. Então, por exemplo, quando o McDonald's vai lá e faz uma propaganda, um comercial de TV, que na verdade é uma publicidade, faz uma publicidade na TV de um novo sabor de sanduíche. Então, estamos com um novo sanduíche. Então, aquilo serve para quê? Moldar a curiosidade e a expectativa do cliente. Ok? Assim como o preço também molda a expectativa do cliente. Então, muitas publicidades na TV são propagandas de vendas, voltadas para a estratégia de vendas, onde eles querem atrair as pessoas pelo preço. E a experiência com o concorrente. Então, muitas vezes, a experiência que você passou com um concorrente serve de parâmetro para você avaliar uma outra empresa. Ok? Características relevantes no desempenho do serviço. Então, toda pessoa, quando quer comprar, ela não quer comprar somente o produto, ela quer serviço. Qual serviço que ela quer embutido com o produto vendido? Acesso, velocidade, competência, atendimento, flexibilidade, segurança, honestidade, comunicação, limpeza, aparência estética, conforto. Então, olha quanta coisa pode existir que vai fazer você decidir entre comer, por exemplo, no restaurante A ou no restaurante B. Ok? Então, se você for analisar, você está com fome para almoçar, existe um lugar oferecendo marmitão a 10 reais,
Só que você olha para o ambiente, um ambiente que, tipo, não dá vontade nem de entrar, um ambiente sujo, mal iluminado, as paredes engorduradas. Então você já fica meio cabreiro. Pô, essa comida não deve ser boa, não, porque aparência é tudo, né, gente? E aí você olha um outro lugar, onde o almoço é R$ 15, é R$ 5 mais caro, mas você vê o lugar é refrigerado, está bem conservado, a limpeza, a aparência estética, a acessibilidade. Então, as pessoas não compram só o prato de alimento. Ela também compra essa questão que vem junto, o serviço, o status de você, por exemplo, eu parei para almoçar num lugar confortável. O que leva, por exemplo, as pessoas pararem num restaurante na beira da praia e pagar R$ 100 num prato? Poxa, caramba, que caro, mas por que pagam? Porque ela não está pagando só o prato, ela está pagando tudo isso, ela está pagando o serviço, a aparência, o conforto, o status de estar na beira da praia almoçando. Então, tem tudo isso, ok? Então, tudo isso molda a expectativa do cliente. Ele, às vezes, pensa, hoje é um dia especial, vale a pena eu pagar esse valor. Então, a expectativa do cliente ela é formada dessa forma, ok? E aí, conciliando expectativa e percepção dos clientes. Lembra que na primeira aula eu cheguei a falar um pouquinho, lá no exemplo do sundae e do sorvete, sobre a fórmula da satisfação? Nós vamos ver hoje nessa aula. Então, temos duas fórmulas. SC é igual a VP menos VE, onde SC é satisfação do cliente, VP, valor percebido, e VE, valor esperado. Só que o que forma o VP, que é o valor percebido, o valor que você percebe após a compra? O VP ele é igual a PV menos PCA. PV quer dizer pacote de valor e PCA, pacote do custo de aquisição. Então, o valor da minha percepção vai ser igual ao pacote de coisas que eu achei positivo no valor em que eu estou pagando, e o PCA é aquilo que eu acho de negativo, no que me custou. O que me custou para poder adquirir isso? Então, essa conta ela tem que dar positivo. O pacote de valor, de vantagens percebidas, precisam superar aos dos custos que eu tive para adquirir, a parte negativa, tá? De ter que coçar o bolso. Tipos de comparações que o cliente faz. Então, uma comparação absoluta em função de um padrão. O produto vale? Então, muitas vezes você faz essa comparação. Depois que você compra algo, realmente o produto valeu o dinheiro que eu paguei? Então, ele pode fazer essa análise. Certo? Nós temos a comparação mercadológica em função da concorrência. Aqui é melhor? Então, você às vezes compara. É melhor comprar a empresa A ou da empresa B? Então, isso aí é uma comparação mercadológica. E qual é a comparação pessoal? É em função da sua necessidade. Você vai se perguntar, eu realmente preciso disso no momento? Eu necessito desse produto, desse serviço? Ok? E aí, a gente agora vai ver aqui exemplo do cálculo de uma satisfação de cliente. Tá? Então, olha só esse exercício. Tá? Um cliente, inclusive, vai ter um exercício desse na atividade de vocês. Um cliente, ao comprar um tênis na internet, pela netshoes.com, indicado por um amigo, tinha a expectativa, antes de receber o produto, de 30 pontos. Então, olha só, ele tinha a expectativa, antes de receber aquele produto, ele pontuou em 30 pontos. Essa expectativa. É claro que esse valor é um valor simbólico, tá, pessoal? Só para vocês entenderem que numa escala de 1 a 50, o produto para mim é 30. Vamos supor, ok? Ao finalizar a compra, ele não se sentiu completamente feliz por ter que pagar o frete, por se tratar de um importado, pontuando como negativo em 10 pontos. Então ele pensou o seguinte, poxa, o produto vale 30, mas o que eu acho de negativo eu pontuo como 10. Tem que pagar frete. Poderia ser frete grátis, por exemplo, ok? Então,
esses 10 pontos aí é o que de negativo ele percebeu. Ao receber o tênis, ficou muito feliz com a qualidade do produto, além do programa pós-venda da empresa, que lhe ofereceu um cupom de desconto para a próxima compra de 15% mais frete grátis, totalizando, em sua opinião, 50 pontos. Então, quando ele recebeu o produto, ele, além de ter visto que, poxa, o tênis tem uma qualidade melhor do que eu imaginei na foto, então ele pontuou isso como 50 pontos, além da surpresa que a empresa fez em dar 15% de desconto numa próxima compra com frete grátis, dando um cupom para ele. Então, mediante os dados, qual o valor percebido pelo cliente e o grau de satisfação? Então, vamos analisar. O SC eu quero saber. Qual a satisfação do cliente? Eu não sei. Qual o valor percebido? Eu também não sei. Tá? Mas eu sei que o valor esperado dele, a expectativa era de 30 pontos. Por quê? Porque está falando aqui, tinha expectativa antes de receber o produto de 30 pontos. E o pacote de valor, ou seja, aquilo que ele pontuou como positivo, foi 50. Porque quando ele recebeu o produto, ele falou, caramba, esse produto é 50. Mas o que tinha de negativo quando ele comprou? Tinha 10. Né? Então, o pacote do custo de aquisição é 10 por quê? Porque ele julgou negativo 10 por ter que pagar frete. Então, lembrando das nossas fórmulas, satisfação do cliente é igual a VP menos VE, só que eu preciso descobrir o VP primeiro para achar a satisfação do cliente. O VE eu já tenho. Então, o que eu faço? Eu vou calcular o VP, que é o valor percebido. Vai ser o pacote de valor menos o pacote de custo de aquisição. Quanto que era o pacote de valor? 50. E o pacote de custo de aquisição, 10. Então, pegando 50 menos 10, eu achei 40 de VP. Agora que eu tenho o VP, olha a fórmula. SC é igual a VP menos VE. Então, VP, que foi 40, eu vou tirar os 30 do valor esperado. Então, a satisfação desse cliente ficou positiva, porque o resultado deu acima de 0. Deu 10. Então, pessoal, se o valor ele for maior que 0, significa que o cliente ficou satisfeito. Se o valor for igual a 0, significa que o cliente ficou indiferente. E se o valor for menor que 0, pode dar negativo, professor? Com certeza. Digamos que aqui o pacote de valor fosse 20. Então, seria 20 menos 10, 10. Aí seria 10 menos 30, o resultado seria menos 20. Ok? Então, ele não teria ficado satisfeito. Então, é justamente assim, se a gente fosse trazer para o lado matemático, que a gente calcularia a satisfação de um cliente. Porque a gente analisa o grau de valor percebido e valor esperado. Ok? Então, teremos um exercício desse aí. Fique ligado, se você não entendeu, volte essa parte, reassista quantas vezes for necessário, que você irá compreender. Ok? Aí eu tenho até esse exercício aí que vocês podem fazer para praticar. Esse não está lá no trabalho, tá? Mas temos aí esse exercício aí, Calcule a satisfação do cliente, aí tem esses dados aí, Você pode pegar e fazer para poder praticar. Lá no exercício vai estar, da atividade vai ter um outro diferente desse. Beleza, gente? Então, seguindo para a parte final da nossa aula, vamos falar de tipos de clientes. É muito importante entendermos os tipos de clientes que estão ao nosso lado na empresa. Tá? E como que a gente avalia clientes? A gente avalia clientes pela atitude que eles têm no atendimento e pela atividade que eles possam oferecer no atendimento. Tá? Então, todo cliente ele pode ter atitudes positivas e negativas no atendimento. Ok? E também nós temos clientes que têm atividades ativas e passivas. Por exemplo, hoje tem clientes que não só consomem, mas fazem questão de pegar e divulgar nas redes sociais a empresa de qual ele é fã. Ele pega e posta lá um prato, por exemplo. Eu vou dar um exemplo meu aqui, tá? Existe em alguns shoppings aqui no Rio que tem uma rede chamada Le Bon Ton.
nossa, a comida deles é maravilhosa, eu amo demais. Se eu tiver que compartilhar toda vez que eu vou e postar foto do prato, eu posto. Por quê? Porque eu faço questão de fazer isso. Porque me agrada tanto os pratos deles, tá? Além do custo-benefício, eu acho barato. Tá? Então, ou seja, eu poderia ser um cliente com atividade ativa, porque eu estou fazendo algo para beneficiar a empresa, não só comprando, mas também divulgando a empresa. Tá? Então, eu tenho uma atitude ativa. Outros até gostam, mas têm uma atitude passiva, não fazem nada, não curtem, não compartilham, não falam para ninguém. Ok? Por exemplo, eu estou tendo uma atitude ativa em estar compartilhando o nome dessa empresa, Le Bon Ton. Muito bom. Então, justamente isso, atividades ativas e atitude positiva. Então, se for analisar, eu estou tendo uma atitude muito positiva em compartilhar e ativa. Eu seria aí um cliente aliado ou campeão dessa empresa. Ok? Então, um cliente aliado vai ser um cliente que é um apoiador. Ok? Agora, se eu fosse ativo, mas no sentido negativo, odiei essa comida. Então, eu iria postar e falar, pessoal, não comprem essa comida não presta, enfim, eu seria um cliente intolerante ou terrorista, ok? Já quando o cliente não faz nada e tem atitudes negativas, ele é vítima, é aquele cliente vítima, ok? E o cliente que tem atitude positiva, mais atividade passiva, é aquele famoso cliente tolerante ou paciente, ok? Então ele simplesmente fica na dele, beleza? Então, entendendo aqui, como a gente cria clientes aliados e campeões para a empresa, pessoal, o ideal é ela sempre formar esses clientes, campeões e aliados, tá? Então, como que eu faço? Se as pessoas estão no patamar de atitude positiva e atividade passiva, tolerantes e pacientes, eu preciso melhorar a comunicação com eles. Eu preciso estabelecer um meio onde eles passem a ter um pouco de voz, saiam da passividade para a atividade. Ok? Então, é a comunicação que vai fazer com que ele se torne um aliado e um campeão para a minha empresa. Negativa, atitude negativa e atividade passiva, o cliente vítima. Então, muitas vezes, está faltando, de repente, aconselhamento para esses clientes. Está faltando instrução. Às vezes ele compra, achou que não era aquilo tudo, mas ele não soube usar o produto da forma adequada, faltou informação. Então, aconselhamento para ele sair da passividade e sair da atitude negativa para positiva. E os mais difíceis, que é o cliente intolerante ou terrorista. Porque, gente, por que esse nome terrorista? O terrorista é aquele cliente que nunca está satisfeito com nada também. A pessoa extremamente exigente que não sabe dar aplausos ou parabéns para ninguém, por melhor que você seja. Tá? Sempre vai existir. Então, tem certos clientes que, infelizmente, é melhor nem ter. Então, você ou vai eliminar, no caso, esse terrorista, cliente terrorista você tem que eliminar. Às vezes ele faz questão de difamar mesmo um negócio, por difamar mesmo. E envolvimento. Quando a pessoa é intolerante, de repente é porque está faltando mais interação, mais envolvimento com o cliente. Ok? Então tem como salvar, porque quando ele tem essa atitude ativa, se ele está fazendo alguma atitude negativa para o mal, é porque de alguma forma a minha empresa afetou ele de uma forma negativa. Eu preciso entender o que foi. Eu preciso consertar. Então, eu vou envolvê-lo. Ok? Então, é assim que a gente cria clientes aliados e campeões. Clientes que auxiliam no processo de divulgação do negócio. E, para finalizar, o último slide, um competente órgão de defesa do consumidor chegou a estes resultados a respeito dos itens considerados indispensáveis no atendimento ao cliente. Então, todo cliente ele diz que cortesia é indispensável no atendimento ao cliente. Então, todo cliente gosta de ser agradado. Tá?
Então, você oferecer um brinde para o seu cliente, você oferecer uma amostra grátis, oferecer um plus para ele, um bônus, isso aí deixa qualquer cliente muito satisfeito. Outra questão é que os clientes acham indispensável informações precisas. O cliente hoje está cada vez mais bem informado e inteligente. Então, não adianta querer enrolar ele, ele quer informações diretas e precisas. Resolução de problemas apresentados, 24%. Tem clientes que ele só quer um produto que atenda o seu problema e, quando tiver algum tipo de problema, que esse problema seja solucionado. As empresas só sabem vender, mas na hora de resolver problemas, elas pulam fora. 15% dá muito valor à agilidade, ok? E disposição em ouvir, 8%. Então, dados aí interessantes de estatística de cliente. Então, finalizamos aí mais uma videoaula. Espero que vocês tenham curtido essa videoaula. Façam a atividade proposta que estará lá para vocês. E se você ainda não é inscrito no meu canal, não é obrigatório, tá, pessoal? Mas se você tem gostado das minhas aulas, você possa, por favor, dar uma ajuda ao professor aí, curta os vídeos, compartilhe, se inscreva no meu canal, me ajude também a crescer aqui pela internet, tá? Então, eu agradeço a todos vocês, desejo uma boa semana de estudos, fiquem com Deus e até a próxima videoaula.